Queridos irmãos e irmãs, neste dia 28 de fevereiro de 2021, nós celebramos o segundo domingo da Quaresma. Neste domingo, a palavra de Deus revela o caminho que o discípulo deve seguir, da escuta atenta de Deus e da obediência aos planos de amor e salvação. Na primeira leitura do livro de Gênesis, no capítulo 22, versículo 1, 2, versículo 9, versículo de 10 a 13 e versículos de 15 a 18. Disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, e oferece em holocausto no monte que eu te indicar. Queridos irmãos e irmãs, Abraão é um homem de fé, que vive numa constante escuta, que aceita os apelos de Deus e responde com obediência total. Abraão foi provado. Diante de Deus ele não vacilou na fé e se revelou fiel. Por causa de sua fidelidade, Abraão vai ser confirmado na missão de conduzir os passos da comunidade, numa relação especial de comunhão e intimidade com Deus. No tempo de Abraão, era comum as tribos oferecerem o sacrifício de seus primogênitos para acalmar a fúria dos deuses. Neste episódio, começa uma grande mudança na mentalidade religiosa, onde vai fortalecendo uma leitura diferente da fé e da forma de agir. O Deus de Abraão não quer o sacrifício humano, ele quer a preservação da vida. A partir desse encontro, na pedra do sacrifício, Deus passa a abominar as práticas dos deuses pagãos e inicia a visão de um Deus único e que cuida de todos. Do patriarca Abraão, precisamos aprender a capacidade de escutar e de cumprir a vontade de Deus, a capacidade de assumir a missão de vida e não de morte. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo de 31 a 34, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Na certeza de que Deus nos ama, nós devemos enfrentar a vida com serenidade e esperança, confiando totalmente no amor de Deus. Paulo nos revela nessa leitura que nos momentos de crise, de desilusão, de perseguição, de orfandade, quando tudo parece contra nós e que todos não entendem a nossa luta e o nosso compromisso, neste momento a palavra de Deus vem nos fortalecer. Não tenhais medo. Somos chamados a descobrir a força e o poder deste amor e com coragem, serenidade, tranquilidade e o coração cheio de paz, enfrentar as adversidades que o mundo coloca em nosso caminho. O poder do mal não tem vitória sobre os que temem e seguem os ensinamentos do Evangelho. Mas quem assume a missão e entrega a vida a serviço do Evangelho, vai sempre correr riscos na luta pela paz e pela justiça, pois o próprio Cristo teve que enfrentar no deserto as forças do diabo e enfrentou nas lutas diárias as forças da opressão, do pecado e da morte. E o nosso chamado é correr os riscos. Enfrentar o chamado é correr os riscos, enfrentar o caminho da cruz. No Evangelho, Marcos capítulo 9, versículo de 2 a 10, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, e subiu com eles para um lugar retirado num alto monte, e transfigurou-se diante dele. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então disse: É bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Irmãos, o Evangelho revela que a missão de Jesus não é de confronto armado com o poder romano e judeu, mas de enfrentar a cruz. A cruz é redentora e é constituída no amor e no perdão.
Precisamos renunciar aos projetos que não levam em conta o poder de vida eterna revelada nos mandamentos e no Evangelho. Na transfiguração, o monte, a voz do céu, as aparições, as vestes brilhantes, revela que Jesus é o enviado do Pai. O monte é o lugar da revelação. É ali que Moisés recebe as tábuas da lei. É no monte que Abraão recebe a aliança. É no monte que Elias é fortalecido por Deus para não fugir da missão. É no monte que Jesus encontra o Pai antes de qualquer decisão. O rosto e as vestes brilhantes recordam o resplendor de Moisés ao descer do monte Sinai. A nuvem revela a presença de Deus. É na nuvem que Deus manifesta a sua presença quando conduziu o povo através do deserto. Moisés e Elias representam a lei e os profetas. As tendas lembra a celebração do Êxodo, quando o povo de Deus habitou em tendas no deserto. Todos estes elementos reforçam a fé dos apóstolos de que Jesus é o Senhor, que Jesus é a realização da promessa. Ele é o novo Moisés que fará nascer o novo povo de Deus. Para muitos, ainda hoje, a vida plena não está no amor, mas na preocupação egoísta com seus interesses pessoais, no assegurar para si o poder, a influência e a autoridade. Não está em viver o dom da humildade e da simplicidade, mas em conquista de honras, glórias e êxitos. A transfiguração de Jesus é um grito contra toda essa situação. Não desanimeis, pois Deus pode mudar toda essa realidade. Ele é a ressurreição e a vida. Precisamos descer da montanha, sair da comodidade e enfrentar a cruz de cada dia. A lógica da cruz na visão humana conduz ao fracasso, mas em Cristo a cruz se torna redentora. Temos de cuidar para que estas realidades não ocupem o lugar de Deus e nem venham condicionar as nossas opções e os nossos interesses, os valores que nos orientam. É preciso que realizemos um caminho de conversão que nos torne cada vez mais atentos e disponíveis para acolher e para viver na fidelidade os planos do amor de Deus. Irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.